Olá, começa agora mais um programa Cidadania na TV Senado. E o câncer de pele responde por 33% de todos os diagnósticos dessa doença no Brasil, sendo que o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, registra cada ano cerca de 185 mil novos casos. Os mais comuns são os carcinomas, responsáveis por 177 mil novos casos da doença por ano. E mais raro e letal que o carcinoma, o melanoma é o tipo mais agressivo do câncer de pele e registra 8.400 casos anualmente. Para conversar com a gente sobre como prevenir esse tipo de doença, a nossa convidada de hoje é a doutora Ana Maria Pinheiro, médica dermatologista e professora da Universidade de Brasília. Bem-vinda, doutora Ana. Obrigada, eu que agradeço o convite. Vamos estar aqui. Doutora, para a gente começar então, quais são as estratégias mais eficazes na prevenção do câncer de pele? Na verdade, prevenção é uma palavra muito importante e quando se fala de câncer tem uma importância enorme, mas o câncer nunca é um fator desencadeado por um fator apenas. Então a gente tem que pensar numa estratégia mais ampla. É claro que as pessoas sempre ouviram falar da proteção solar, que é muito importante, talvez seja a única forma que a população tenha de interferir no aparecimento do câncer. Mas existem outros fatores, tem fatores individuais, como o fator genético, uma predisposição pelo tipo de pele, às vezes hábitos de vida, coisas que a medicina ainda não sabe, né? Que fatores são que você tem, que faz com que você, uma pessoa de pele clara, de olho claro, que mora numa determinada região, com muita exposição, tenha câncer e um outro indivíduo, um vizinho seu, com as mesmas características, não tenha. Então, quando a gente fala de prevenção, é claro que a gente vai cair na fotoproteção, mas os hábitos de vida, hoje a medicina entende a importância de exercício, cuidar da saúde, de uma boa alimentação, de uma boa noite de sono, tudo que dentro do que é possível, cuidar da mente. Então, esses fatores são importantes para todos os cânceres e também para o câncer da pele. E é claro, como o fator sol, ele participa, não obrigatoriamente, mas de forma importante, a prevenção solar. E começando então desses diversos fatores, né, a prevenção solar, o que há de mais indicado hoje para a prevenção solar, em termos de roupas, de repente, que protegem contra raios UV ou demais estratégias? Então, a proteção solar, ela é evitar que o sol esteja diretamente na sua pele, principalmente nos horários ruins. Então, a gente primeiro tem que entender o que é o sol. O sol não é só ruim, o sol também é positivo, né? O sol traz melhora do humor, o sol é importante no metabolismo da vitamina D. Então, ele deve fazer parte da nossa vida, né? Ele pode fazer parte da nossa vida. Mas o exagero, né? A forma assim, descontrolada, então isso é que é o maléfico, é o sol exagerado. A gente diz ou exagero porque você toma muito sol ao longo da sua vida toda, ou porque você toma pouco sol, mas sempre de maneira descontrolada. Então, aquela que a gente chama queimadura intermitente. Você não toma sol 1, 2 semanas e resolve jogar bola sem nenhuma forma de proteção e faz a queimadura solar. Então, queimadura solar sempre é o dano pior e mais ligado ao câncer da pele. E como a gente previne? A gente previne escolhendo um horário melhor. Já começa com o horário da fotoproteção, da proteção, da prevenção. Então, esse horário, a gente deve evitar o sol depois das 10 ou 11 horas da manhã e antes das 2 horas. Então, fica essa janela. Entre 10 e 2 da tarde, você evita uma exposição direta. Então, vai jogar bola, outro horário, vai levar seu filho para fazer alguma atividade, natação, um horário melhor. Mesmo uma pessoa idosa, porque isso vale para todas as idades, né? Então, a criança precisa da atividade externa, então escolher um horário melhor. Segunda forma é realmente proteger a pele. Então, a proteção da pele pode ser com filtro solar, né, que é um produto químico ou não, mineral, ou orgânico ou inorgânico, mas a gente pode ter roupa. Então, a roupa, ela é uma forma de proteção muito confortável, muito simples de usar, porque você não precisa saber se aplicou corretamente em toda a área, uma forma uniforme, atingindo realmente todas as regiões, você coloca a roupa. E aí você usa o protetor só nas áreas que ficaram fora dessa roupa. E aí, que roupa, né? É claro que a gente tem as roupas com fotoproteção, com uma tarja que já veio com uma etiqueta que diz que fator de proteção é esse,
Mas, às vezes, essas roupas também são caras. E, às vezes, as pessoas não têm acesso a elas. Precisam necessariamente ser esse tipo de roupa? Não, não precisa ser esse tipo de roupa. A grande vantagem é que ela foi testada previamente. E ela te diz que te dá uma proteção X, Y ou Z. Mas uma roupa de algodão, uma roupa com uma trama bem fechadinha, ela é suficiente. O chapéu, de novo, nós temos com a etiqueta de proteção solar e não. Mas um chapéu que cubra as orelhas, principalmente nos homens, porque o boné não faz isso, que cubra a região da nuca, uma roupa que tenha manga comprida, às vezes nas crianças roupas que incluam inclusive as pernas, para ter uma área menor, para usar o filtro solar. Então, a grande vantagem dessas roupas que são de fotoproteção, que são específicas, é que ela é feita de um material muito leve, que seca muito fácil, então é muito agradável. Por isso tem tanta adesão. A gente vai nas áreas, não só nas praias, mas nos parques, e as pessoas estão usando, porque você sua e ela seca facilmente, né? Você se molha com ela, ela seca facilmente. Então é essa a diferença. Porque às vezes as pessoas também têm uma dificuldade de aquisição e ela pode usar outro tipo de roupa. Existem os fotoprotetores, eles estão de dois tipos, orgânicos e inorgânicos, que antes a gente chamava físico e químico. Há uma tendência hoje da gente usar os chamados físicos, que eles funcionam como uma roupa. São partículas cosmeticamente agradáveis que você aplica sobre a sua pele e elas vão impedir que o raio entre na sua pele, como se fosse uma roupa mesmo. Isso pode ser usado em criança, grávidas, né? Mesmo pessoas que têm algum tipo de sensibilidade na pele, eles dificilmente dão alguma alergia. Tem tanta coisa para falar, mas a gente pode falar dos filtros solares, dos fatores de proteção, né? Que, inclusive, até tem um mito, né? Porque as pessoas falam, para mim precisa ser o 60, o fator 50, mas eu queria que a doutora comentasse com a nossa audiência qual que é, de fato, um fator mínimo que protege as pessoas. Então, o fator de proteção, que é aquele número, é o quanto a mais a sua pele suporta para se expondo ao sol, para não produzir a vermelhidão, a queimadura. É claro que isso se faz por uma equação, né, um número simples que você multiplica por um número de vezes, mas essa equação, quando você tem um fator 2, é simplesmente o dobro de tempo que você suportaria. Mas quando chega num 60, já entra na equação e a gente transforma em percentual de proteção. Quando a gente fala em percentual de proteção, um fator 30 dá ao redor de 95% de proteção. Quando você fala de um fator 60, você ganha mais 2%, você tem 97% de proteção. Por isso as pessoas dizem, usar um 30 ou um 60 é igual, mas tem algumas considerações. Nas primeiras 2 horas e em condições ideais, isso é verdade. Eles têm uma equivalência. Se você pensar só em 2% de percentual é muito pouco. Para, às vezes, um custo que tem um filtro solar, ou mesmo uma cosmética não tão agradável. Mas se você, nas primeiras 2 horas, condições ideais quais são? Não sua muito, não molhou, aplicou adequadamente um filtro 30, ele se equivale a um filtro 60. Mas a redução da ação, ela é uma curva que no filtro 30 cai rapidamente, no 60 mais lentamente. Por isso as pessoas percebem, se eu uso um filtro 30, eu me queimo, porque dificilmente a pessoa fica pouco tempo exposta, principalmente se a gente pensa numa atividade de lazer, né? Ela não vai sair de casa para ficar 10, 15, 20, 30 minutos. Ou mesmo ela não aplicou corretamente, porque a aplicação correta de um filtro deve ser aquele que cobre a pele e deixa branca. Ninguém passa filtro solar de forma correta, né? Então, isso a gente já sabe. Por isso a gente pede para repor a cada 2 ou 3 horas. E se for uma atividade com muito suor, muita exposição, usar um filtro com fator 50 mais 50, 60. A doutora comentou também sobre uma boa alimentação. Então, eu queria saber se há alimentos que contribuem na prevenção de cânceres, inclusive o de pele. Prevenção efetiva, conhecida, eu vou dizer que não. Mas a gente sabe que os antioxidantes têm algum potencial até de proteger a pele, né, contra uma oxidação ou um envelhecimento. Então,
os frutas ou os alimentos que tenham vitamina A, E, C, eles vão ajudar. Mas isso ajudar a pele como um órgão, como ajuda os outros órgãos. Então, a alimentação saudável vem nesse contexto da prevenção de uma saúde para a pele como um todo, a pele e o corpo como um todo. Na prevenção, acredito que seja muito importante, né, a doutora até comentou, a descoberta precoce, certo? E para que aconteça isso, e prevenindo isso, é importante a pessoa, o cidadão, a cidadã, realizar exames de rotina, certo? Eu queria que a doutora comentasse com a nossa audiência sobre esses exames. Quais são os exames indicados para detectar, certo? Para mapear, né, o corpo e ver se tem algum indício de câncer. Como que funciona no atendimento de saúde pública? Então, esse é um ponto que eu, assim, me indago, porque nós médicos transferimos muito para o paciente uma responsabilidade, né? De se conhecer, de examinar sua pele, ficar atento ao que está acontecendo de diferente. É claro que isso é uma verdade, eu não estou questionando, mas quando a gente fala da pele, isso às vezes é difícil. Pedir uma pessoa com idade para examinar as costas, fazer um autoexame, né? Então, pedir para uma pessoa que tem uma certa dificuldade de movimentação, examinar as áreas, ele ter o cuidado de examinar entre os dedos, na região plantar. Então, o autoexame não é que ele não seja indicado, mas ele tem suas limitações. O ideal realmente é que a pele seja examinada como a mulher examina a área genital ou se examina outros órgãos, o coração, é que essa pele seja examinada, né? E o ideal é que fosse realmente por um profissional habilitado, dermatologista ou não, por mais que os dermatologistas me critiquem com essa frase, uma pessoa habilitada, e aí nós podemos usar aparelhos ou mesmo instrumentos que ajudem, porque é claro que o primeiro instrumento que a gente usa são os nossos olhos. Então, um profissional habilitado, ele sabe detectar qual é a lesão suspeita. E, a partir da suspeição, indicar a retirada. Porque o que a gente quer não é fazer um diagnóstico de câncer, simplesmente, é fazer o diagnóstico de câncer da pele de forma bem inicial. A gente quer pegar aquela lesão que você talvez viesse a se aprofundar e realmente se transformar em algo que trouxesse um risco para a vida do indivíduo. É claro que nós temos técnicas e aparelhos, os grandes centros no mundo hoje usam a dermatoscopia, que é um método em que você vê estruturas, como elas estão distribuídas, nas lesões com pigmento, quer dizer, com cor, né, marrons, pretas ou não, mesmo nas vermelhas, nas que são com outras características, os carcinomas, as que têm cor, provavelmente um melanoma. Mas, então, esses aparelhos nos ajudam. Eles podem ser usados de maneira manual. Então, o indivíduo tem, como o médico tem o estetoscópio, ele tem o dermatoscópio. De novo, o dermatologista ou outro médico habilitado, que em outros países do mundo se treina o médico de família para fazer isso, e ele detecta a lesão suspeita. Então, o que a clínica pode te dar de valor tem um agregado na dermatoscopia. É claro que existem hoje aparelhos digitais, que você faz essa captura das lesões, porque as lesões, principalmente de melanoma, que é o câncer que a gente mais tem cuidado com a prevenção, porque ele realmente traz um risco para a vida do indivíduo. Então, quando você faz um sequenciamento, muitas vezes você detecta uma lesão que estava em transformação e você não teve dificuldade de detectar num determinado momento, mas assim, com a mudança dela, você pode detectar. Como isso funciona na rede pública, né? Eu me preocupo muito com isso porque eu acho que a saúde realmente é um direito de todo cidadão. Mas nós temos dificuldades porque são aparelhos mais caros, é um treinamento mais específico do profissional e nós temos em algumas unidades. Em Brasília nós temos dermatoscopia no Hospital Universitário de Brasília e nós temos dermatoscopia no Agarram. Então, são os 2 centros de formação do dermatologista. E isso nas outras capitais. Nas capitais nós temos, muitos centros têm
talvez não aparelhos que façam uma captura mais sofisticada, mas treinamentos em dermatoscopia, onde tem residência médica, nós temos esse acesso. Fora isso, eu acredito que muita dificuldade, mas a gente gostaria que fosse diferente, mas não é. E que tipo de pessoas sofrem mais com câncer de pele? Então, o câncer da pele tem vários fatores, como eu já falei, mas um fator é realmente o dano da radiação ultravioleta na pele, né? Nas células, no núcleo das células. Então, a pessoa que tem a pele mais clara, ela está mais predisposta, porque o sol, o raio, ele penetra, né? E ele penetra mais facilmente. Porque o que traz o pigmento para a pele, que é a melanina, é uma forma de proteção. É como se fosse um filtro solar natural. Então, é mais comum que a gente tenha nas pessoas que têm a pele clara, o olho claro, o cabelo claro, aquelas pessoas que podem não ter essa característica exatamente por conta da miscigenação, mas que elas se queimam. Elas sabem que vão ao sol e vão se queimar. Se eu bobear, a frase que eles dizem, se eu bobear, eu fico queimada. Então, essas são as pessoas mais predispostas. E quem tem manifesta mais o câncer da pele? O idoso, porque o sol, ele tem um efeito cumulativo. Então, isso precisa acontecer algumas vezes ao longo da vida e que hajam falhas do nosso sistema que impede a formação de câncer, né? De uma maneira muito simples, mas que impeça, então ele precisa de tempo para manifestar. De um modo geral, o câncer da pele é mais comum depois dos 60 anos, como a maioria dos cânceres. Sendo que o melanoma, aí voltamos ao câncer que a gente tem mais cuidado ou mais precaução, ele tem 2 picos do acontecimento depois dos 60 anos e em jovem, inclusive em mulher, mais em mulher do que em homem. Então, ele tem um pico entre 25 e 30 anos de incidência, depois outro pico depois dos 60 anos. Então, o melanoma também é um câncer do jovem. E o que a doutora indicaria para esse público, ou para os diversos públicos, né, diferentes públicos, em termos de periodicidade de exames, de consultas, para receber uma avaliação de um médico, né, que consiga detectar precocemente alguma coisa? Qual é a periodicidade que a pessoa deve buscar esse médico? Então, vamos categorizar em dois grupos. Então, um paciente com mais de 60 anos, e estamos falando do mundo ideal, o exame anual da pele. O exame da pele por um indivíduo treinado, ele tem mais eficácia do que o autoexame. Então, mais de 60 anos. E quem tem história familiar, aí entram os jovens. Quem tem história familiar do câncer de pele, principalmente o melanoma, quem de alguma maneira tirou uma lesão de melanoma, né? Ou quando a gente fala familiar, familiar direto, pai, mãe, irmãos. Ou aquela pessoa que tem muitas pintas, né? As pessoas que têm muitas pintas têm mais chances de ter um câncer da pele, melanoma, nós estamos falando do melanoma. Então, esse jovem também, de forma ideal, que pudesse fazer o exame anual. O exame anual é suficiente, não precisa ser com intervalo menor do que isso. A gente falou na abertura do programa que no Brasil, 8.400 novos casos de melanoma, que é o câncer mais agressivo, são diagnosticados, né, por ano. Qual é a chance de cura de um melanoma quando detectado? Então, tudo depende da fase. O melanoma, ele vem de uma célula chamada melanócito, que está na camada mais superficial da pele. Então, a gente diz que ele dá tempo para a gente fazer o diagnóstico, né? É excepcional que isso aconteça de maneira diferente, de maneira muito intensa, dramática. Então, ele dá tempo àquele sinal, aquela pinta que está se modificando, que foi ao dermatologista, ele não viu nada, mas no outro ano ele diz, não, ela começou a ficar, está diferente, está com mais cor, ou tem um exame alterado. Então, a gente quer fazer o diagnóstico nessa fase. Porque quando o melanoma se aprofunda, né, se essa é a palavra certa, então ele sai da área em que ele é originado, ele tem chance de produzir metástase. Então, são as metástases que trazem risco para a vida do indivíduo, né? Porque aí as células vão para outros órgãos importantes, o cérebro, o pulmão, o fígado, e é aí que a gente, na verdade, nós não queremos essa fase, nós queremos uma fase muito precoce.
Sim. E em quanto tempo acontece essa questão do melanoma se aprofundar a ponto de gerar metástase? Se estuda muito isso e a era digital ajudou muito, porque como se registra, então hoje a gente sabe que tem lesões que talvez já fossem melanoma, que era incógnito, nós não tínhamos como detectar, e com o sequenciamento dos exames a gente viu que, agora eu digo que é um melanoma. Eu não disse isso ano passado, ou no ano retrasado, mas hoje eu digo que é um melanoma. Então ele teve um crescimento mais lento. Só que isso é individual. Entramos de novo nos vários fatores do câncer. Assim como tem indivíduo, a gente atende indivíduo que diz, não, essa pinta eu tinha, em 6 meses ela mudou. Né? E outros dizem assim, não, eu estou com essa lesão há 5 anos. Então, não existe um tempo conhecido e preciso para dizer, olha, o risco de transformação do melanoma inicial para o melanoma intermediário é X. A gente não conhece bem. A gente sabe que tem algum período que você tem uma certa segurança. 6 meses, quando é uma lesão sabidamente de melanoma, para a chance dela aprofundar. Mas isso depende de muitos outros fatores, é muito difícil dizer. Uma vez que diagnosticado um câncer da pele, seja o carcinoma ou melanoma, como que é esse tratamento? É a simples remoção? Como que é essa remoção ou inclui mais algum tratamento? O tratamento é sempre cirúrgico, sempre cirúrgico. Existem, se as pessoas fizerem uma busca, outros tratamentos, mas eles são para formas especiais, muito superficiais, pacientes individualizados porque tem algumas outras doenças. O tratamento do carcinoma e do melanoma é cirúrgico. Então, é retirada da lesão. Retirada com margem de segurança, sabendo que retirou toda a lesão, para ela não voltar, seja o melanoma, seja o carcinoma. E hoje a gente tem o que chama adjuvância, que a gente combina algum tratamento, dependendo, tanto para o carcinoma quanto para o melanoma, dependendo da profundidade, dependendo do estadiamento desse paciente. Então, quando se faz o diagnóstico, não se faz o diagnóstico só da lesão. Se faz do corpo do paciente, se a lesão está só ali ou se ela está em outros locais. E aí se faz a determinação desse tratamento, uma radioterapia. A gente não faz quimioterapia em melanoma, nem em carcinoma. Carcinoma, às vezes, sim, dependendo do carcinoma. Mas a gente faz hoje o que chama imunoterapia ou uso de imunobiológicos, que é essa nova era de tratamento que faz uma agressão mais específica. Então, hoje nós vivemos uma nova fase no tratamento do melanoma. E essa nova fase é relativamente recente. Então, quando a gente fazia um diagnóstico do melanoma com metástase, né, que a doença já avançou, a gente tinha muita restrição do que fazer com esse paciente. Muitas vezes se usava drogas que a gente sabia que não ia ter resposta, ou a resposta ia ser mínima. E hoje não. Hoje a gente tem pacientes que são seguidos, já estão em acompanhamento há alguns anos, 6, 8 anos, e sem lesão, mesmo numa fase mais avançada. Mas tudo isso a gente quer evitar com diagnóstico precoce, mas é muito bom saber que a gente tem algo a dar para esse paciente também que fez a doença mais avançada. Com certeza. Muito obrigado pela sua participação, doutora Ana Maria Pinheiro, aqui no Cidadania. E o meu muito obrigado a você, que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista e todos os nossos outros programas já estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv. Ou então também pelo nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá e ativa o sininho para receber as notificações. Obrigado e até o próximo Cidadania.